Bom, para a gente começar a fazer nossa perspectiva, a primeira coisa que eu vou tentar fazer já é passar em todo o interior aqui desse espaço a limpo. Acho que é o jeito mais fácil de começar, né? Vocês vejam que eu já estou passando só as partes que vão estar aqui por dentro. Então, por exemplo, essas bordas externas eu não vou precisar passar no momento, porque depois, quando eu puxar a perspectiva, eu vou ter que fazer elas de novo. Então, mais fácil é só puxar o que tiver aqui dentro para a nossa perspectiva. Nesse caso aqui eu vou passar essa parte aqui também. E aí aqui vai acontecer um negócio que essa folha está um pouco errada, então não vai estar 30 graus. Mas você pode fazer a 30, porque depois quando você for passar para frente fica mais fácil. Se você fizer estando a 30 graus. Vou apagar aqui. E aí depois disso aqui, tem uma coisa a mais. Posso passar essa parte aqui desse lado aqui, ó. Passar bem fraquinho. Aqui é a região dos painéis. Eles vão pegar um pouquinho aqui, então vou passar só esses 3 primeiros aqui. Aí vou passar esse vidrinho aqui. Foi. Esse aqui também. Pronto, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar onde vai estar o nosso ponto de fuga. Para isso eu vou vir mais ou menos aqui no meio desse desenho daqui. Então, para poder marcar nosso ponto de fuga, eu tenho que vir exatamente no meio desse desenho aqui. Vocês vão medir a base e vão colocar esse ponto de fuga. No caso, já deixei marcado. Vamos subir um pouco. Em escala 1 para 20, ou melhor, vocês vão botar os carinhos na escala 1 para 20. E no caso o desenho está em 1 para 200, vocês vão achar a altura do observador, que é de 1,60 m. Vocês vão vir aqui, ó. 1,60 m deve ser, deixa eu ver quantos podem ter aqui. 3, 4, então 2, 4, 6. Nesse penúltimo aqui, ó. A altura do observador vai estar aqui, ó. Então, vou fazer uma marcação mais forte. Que... Acabou que eu marquei no lugar errado. Agora que eu vi. Eu confundi essa linha de 10 metros com essa daqui. Mas ele vai estar aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso ponto de fuga. Ponto de fuga. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão marcar uma linha em volta desse ponto de fuga. Então, basicamente, vocês vão puxar ela toda para fora da folha, porque vai dar. E aí, vocês vão marcar depois 42. Então, eu vou fazer ela forte aqui. Caso vocês façam bem fraquinho, porque depois vocês vão apagar, mas eu vou fazer forte para ficar bem visível. E aí, a gente vai marcar ela aqui para fora do desenho. Aí, escolher outra. Eu vou fazer só a galeria, depois a parte interna vocês que vão ter que se virar um pouquinho para fazer, né? Também não vou deixar tudo de mão beijada. Então vai estar aqui. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Eles vão marcar 42 aqui, 42 metros na escala 1 para 200. Então vai dar exatamente aqui, ó, em 4,2. Exatamente na borda da folha. Vocês estão vendo que a minha folha de apoio deu exatamente na bordinha dela. Aqui também, ó. Se vocês marcarem certinho, vai acontecer isso. Ela vai ficar exatamente na ponta. No meu caso, ela é folha de apoio, porque eu estou usando um manteiguito. Então ele não está no tamanho A3, mas a folha que está embaixo, ela tem tamanho A3, então
Então vai acontecer isso, de ficar certinho. Esse é o ideal. Pronto. Aí aqui a gente pode chamar esses lugares aqui de pontos medidores. Não, melhor. Vou chamar de... Não vou botar nome nenhum. Pronto. Agora a gente tem esses dois pontos que vão ser muito importantes ao... Agora a gente tem esses dois pontos que vão ser muito importantes ao longo do processo de desenho. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai marcar o ladrilhamento aqui, ou melhor, como que eles chamam? A modulação dos pisos quadrados, que é assim que vai estar escrito na emenda. Eles vão vir com a escala em escala 1 para 200, ou melhor, 1 para 20. Eles vão vir aqui na quarta, aqui seria meio, então aqui é 4, 40 centímetros, na escala 1 para 20. Então, como eu estava dizendo, a gente vai marcar de 40 em 40. Então, a gente vai vir aqui, ó, 40. A gente vai começar aqui da pontinha, 40. Eles vão marcar um pontinho. Mais 40. Faz o pontinho. 40. 40. Ele não vai passar certinho aqui no nosso ponto de fuga. Por fim, vai dar 40 aqui certinho no final também. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses pontos, vai vir com a nosso esquadro maior de 30 graus. A gente tem aqui o nosso ponto de fuga, a gente vai alinhar o ponto de fuga com as marcações que a gente fez e vai puxar para fora. Então, vai fazer dessa maneira aqui. Peraí. Assim. Desta maneira. Bem para fora. A gente não vai se preocupar muito com a medida, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Eu recomendo vocês pularem aqui, tem gente que faz direto na parede, eu não vejo necessidade, eu faço uma marcação só para ver se está saindo certinho. Depois eu puxo. Vai ficar muito esquisito a princípio, igual está ficando agora, mas no final vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Tá ficando esquisito porque, bom, a gente não abriu ainda, né? A gente ainda não sabe exatamente. A gente não sabe exatamente onde está acabando nossa fuga, mas a gente vai descobrir isso já já. Agora já vai trocar de lado. Vai vir para cá. Vai vir para cá. Para cá. Por último, para cá. Foi. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Daqui é a parte que o pessoal tem mais dificuldade, eu já percebi isso em aula. E não é tão difícil assim, mas é um pouquinho, mas vai ficar um pouco confuso agora. A gente vai vir aqui no nosso ponto medidor. A gente pode escolher um deles. Eu geralmente faço desse lado aqui, sei lá por quê. Se é porque tem menos coisa em volta aqui na hora de fazer o desenho, então acho mais fácil, não sei. A gente vai vir, vai marcar ele aqui com a nossa régua. Vai olhar para o nosso esquadro, né? Vai vir aqui nessa pontinha aqui do desenho, nessa aqui, né? A gente vai ver se está certinho, se está alinhado certinho. Vou até desenhar a linha dessa vez, geralmente eu não desenho. E vai passar por todo o desenho. Até onde você conseguir. E agora o que a gente tem que saber? Isso aqui a gente está marcando a profundidade do espaço interno. O exercício diz que o espaço interno tem 24 metros. Só que, para ter 24 metros nesse espaço, a gente sabe que o nosso ladrilho tem 4 metros.
Então a gente vai marcar, cada um deles vai ter 4 metros vindo para frente, quando a gente faz essa marcação. Logo, a gente tem que ter 6 ladrilhos, 6 ladrilhos aqui, daqui do fundo até a nossa janela do corte. Então, para isso, a gente vai contar. A gente tem um aqui, duas aqui, três aqui, 4, 5, 6. Deu certinho. Até onde chega o nosso esquadro de 30 graus, ele acaba chegando certinho, onde tem 6 janelinhas. O que a gente vai fazer agora? Sabendo dessa informação, a gente vai fechar. A gente vai vir aqui. Primeira coisa, a gente vai fazer todas as linhas do piso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no primeiro pontinho que a gente marcou, vai botar aqui em cima e vai fazer uma linha bem fraquinha até o final, até chegar nessa última linha que puxa para cá, que vai ser o encontro do piso com a parede. Aí a gente vai vir para o próximo. A parte aqui exige um pouco de concentração, porque senão você pode acabar perdendo alguma linha, aí vai ficar horrível de colocar de novo. Segundo, terceiro, eu já vi que ficou faltando ali, eu vou empurrar de novo. Terceiro, peraí, aqui, terceiro. Vou fazer aqui, depois eu volto ali mais fácil. Terceiro, quarto, o quinto, e por último o sexto. O sexto a gente tem que dar uma empurradinha extra aqui, porque ele vai vir até aqui no final. Aqui. Pode ser que ele aconteça isso, que ele dê um pouquinho fora da folha. A gente já vai resolver isso aí. Deixa eu só passar esses aqui que ficaram faltando. Porque meu quadro não chegou até lá. Então, a gente bota aqui. Bota aqui. E faz aqui. Pronto. Feito. Agora a gente vai fechar a nossa parede. Com esse cruzamento aqui do piso com a parede, pode acontecer o seguinte também. Vocês estão vendo que ele está caindo para fora, fora da nossa folha 3. Isso é bem comum de acontecer. Então, a gente pode dar uma leve roubada e fazer ele acabar antes. Então, a gente marca a parede aqui, um pouquinho antes de acabar a folha, puxa ela aqui, e aí refaz essa última linha para coincidir com essa parede. Você vai dar uma leve inclinada nela, que vai dar uma roubadinha, mas é tão pouquinho. Mas é só para poder fazer encaixar. Então ela vai ficar assim. Só porque senão não vai caber dentro da folha e não fica legal. Então a gente pode fazer isso aqui só para caber. Porque vocês viram que a marcação ela fica dentro da folha, mas às vezes pode acabar acontecendo. Às vezes não, acho que todo mundo que eu conversei acabou acontecendo isso. Quando eu conversei em pessoal em aula. E aí esse simplesmente jeito de resolver é isso. Dá uma leve roubadinha aqui que ninguém vai perceber. Eles marcam aqui. Eu marquei quanto? Eu marquei com um dedo? Até menos. Aqui assim. Fazer isso logo dos dois lados. Vocês vão vir aqui. Vou refazer só essa última linha aqui para coincidir certinho. E aí esse desenho aqui, ele é muito importante de toda vez que tiver um excesso, vocês apagarem. Vocês manterem um desenho mais limpo possível. Por quê? Porque senão vai ficar muito confuso. Senão ele vai ficar muito confuso depois. Então, por exemplo, a gente terminou o nosso piso aqui. Tá vendo que essas linhas que eu puxei aqui, eles vieram muito para frente? Já pode dar uma apagada nelas. Senão vai ficar uma confusão danada. Então, a gente vai apagando elas aqui para ficar tudo direitinho. E vem aqui. Fechou. Agora a gente vai começar a marcar as paredes. Fazer o resto do fechamento do nosso espaço.
Caso que eu recomendo para vocês é vir com uma lapiseira mais forte, já fechando as bordas que vocês já fizeram. E aí fica menos confuso depois. Então, por exemplo, aqui está nosso piso. Tô vendo aqui com uma 0,5. Tá fazendo tudo na 0,3 até então. Só para poder marcar esses pontos aqui. Fica melhor para vocês. Depois. Aí aqui e aqui. Já terminou de fazer a nossa malha medidora. Então agora a gente pode já começar a fazer o fechamento. Como que eu gosto de fazer o fechamento? Vou marcando do piso, vou subindo até fechar tudo aqui por cima. Ou seja, eu vou vir desse ponto aqui, sempre da quina. A gente vai vir dessa arestazinha que encontrou essa, vai ter um vértice aqui. A gente vai vir com o ponto de fuga e com o nosso vértice e vai marcar com o par de esquadros. Com os quadros, geralmente eu gosto de usar o esquadro maior para esse tipo de coisa, porque ele fica bem mais prático de trabalhar. Vocês estão vendo? Eu estou marcando aqui o nosso ponto de fuga, o nosso vértice. Vou subir aqui. Agora eu sei que a nossa parede acaba exatamente aqui. Então você já ir apagando o excesso. Não precisa também ficar 100% certinho, mas é só para facilitar depois. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir com o ponto de fuga. Vai marcar esse vértice aqui de cima. E vai subir com ele. E agora aquela parte que eu falei dos 30 graus. Se a gente não tivesse feito a 30 graus, a gente ia ter que puxar daqui e ir com os quadros certinho. Mas como a gente puxou 30, eu sei que se eu botar 30 aqui também vai estar certo. Então eu sei que se eu fizer isso aqui vai estar certinho. Então é mais fácil fazer com 30 certo, porque é uma diferença muito pouca da base do desenho. Aí vai ficar aqui certinho. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai vir aqui também para baixo. Com esse vértice. Vai encontrar aqui. Vai ficar mais forte depois, porque a gente vai vir para esse lado aqui, vai cobrir um monte de coisa. A gente vai vir com esse vértice daqui, ó. Ponto de fuga. Puxou para fora. E para cá. Assim. E a gente pode apagar a sobra. Como eu imaginei, ó, ele ia cobrir muita coisa. Então, não precisa nem ter marcado essa linha forte. Eu só percebi isso na segunda linha, acontece. Aí aqui a gente vem, bota mais um pouco de intensidade. Vem aqui, coloca mais um pouco de intensidade. Aí aqui, ó, a gente já pode vir aqui para o mezanino. Eu estou fazendo toda a marcação interna, depois eu vou fazer a parte das espessuras. Eu acho mais prático fazer por último. Então, primeiro fazer todas as paredes e depois colocando as espessuras nos lugares que precisam. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Mas se você quiser ir botando a espessura junto, pode ir colocando também. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. A gente vai vir aqui, ó, puxar um mezanino com ponto de fuga. Jogou ele aqui. Parede do mezanino. Aqui a parte da frente do mezanino. Puxou também. Já sei. Aí agora a gente vai fechar uma reta. Tá vendo que a gente tem uma reta horizontal aqui? A gente pode puxar a horizontal desse ponto aqui até aqui na frente. Ele vai dar uma boa distorcida no nosso mezanino, mas é isso aí. Ele vai ficar parecendo que é miudinho. Acontece. Quando você faz o desenho exatamente com a ponta de fuga certinho, ele fica menos distorcido. Eu já fiz esse teste. Mas quando você faz com ele dando essa leve roubada que a gente deu, ele vai ficar um pouco menor mesmo. E tá tudo bem. Deixa eu vir aqui. Subir aqui o mezanino para essa linha de cá.
Pronto. Agora a gente dá uns reforços nas marcações. Vamos lá. E fazer o que eu tô falando, vai reforçando, vai ficando mais fácil depois. Pronto, aí agora a gente vai fazer o nosso segundo mezanino. Vou apagar esse aqui. Vamos colocar esse aqui. Esse vértice aqui do mezanino de cima. Deixa eu puxar aqui até encontrar com a linha da parede. Esse aqui a gente vai puxar menos. A gente já sabe que é um pouco menos. Já puxei bem mais do que vai precisar. E aí aqui, a gente encontra. Ficou tudo certinho não, mas não tem problema. E aí aqui, marcou. Deixa eu marcar só o fundo agora. Essa parte, a outra parte tem mais então a gente só vai marcar aqui. A linha que sobrou, já sabe, vai apagando para não virar bagunça. Aqui a gente coloca aqui, puxa para cima, ponto de fuga com o vértice do mezanino com o apoio do mezanino de cima. Veio aqui, colocou. Aí, por último, a gente tem essa parede aqui que vem aqui em cima do mezanino. A gente, apesar de não estar vendo ela, quando puxar para fuga a gente vai ver. Então, a gente vai vir aqui nesse vértice que está escondido aqui e vai puxar para cá, ó. A gente vai ver isso tudo aqui da parede. Vai colocar aqui, pronto. Agora a gente fez o desenho todo sem as espessuras. A gente tem que colocar as espessuras agora. Aí a gente já pode fazer o seguinte. Como que eu gosto de fazer as espessuras? Eu vou puxar uma. Como todas essas espessuras são as mesmas, é mais fácil eu puxar uma e usar de medida. A única que vai ter uma diferença maior é essa daqui, que fica nessa parte de cá, porque vocês estão vendo que ela é um pouco maior do que as outras. Só que as outras é mais fácil eu puxar uma só, ver quanto ela mede e medir pro resto. Então eu vou usar essa aqui do mezanino. Nunca usei essa daqui. A gente está vendo que tem essa reta aqui. Aí a gente vai fazer bem fraquinho. Vou até pegar minha lápis 003. Vai ficar bem fraquinho. Deixa eu vir aqui, vai puxar até aqui fora. Vai fazer a horizontal para encontrar com ela. Encontrou um pouquinho fora da folha, porque eu tinha que ter comprimido mais. Mas aí aqui a gente pode fazer essa reta descendo aqui. Ela ficou bem na bordinha da folha. E aí ela tem quanto? Tem 20. Ficou com 20. Faço tudo. Ficou grosso. Da outra vez que eu fiz tinha ficado com 10. Mas tá certinho. Acho que é por causa dessa questão de eu ter apertado o desenho. Se você não apertar ele, eu acho que vai ficar menos. Só que nesse caso aqui tá certinho. Só com 20. Então a gente marca 20 para tudo. Vem aqui, 20 aqui. Essa espessura do corte não faz muita diferença, tá? Então, tipo assim, eu acho para você saber que aqui tá um corte. Então, acho que ele não vai implicar muito com essa espessura. Só não faz muito fino, porque não vai ficar muito fino. Eu tô achando até que ficou muito grosso, mas já que é o número que deu, a gente faz com ele, né? Outra vez que eu tinha feito esse desenho aqui, como eu fiz ele sem dar essa roubada aqui no final, ele tinha ficado com 10. Mas vamos ser sinceros que a diferença visível assim não é tão impactante não. Então vamos manter esse número mesmo. E aqui 20. Você vê que vai dar bem na bordinha da folha. Eu ainda podia ter puxado esse desenho um pouquinho mais para dentro. Então quando vocês forem fazer, já se atentem a isso. É aqui que é mais chatinho. A gente vai fazer o seguinte. Marca uma linha aqui. Que aí a gente sabe exatamente onde que é para começar o 30 graus aqui. Ó.
Por isso que eu faço só as linhas de dentro, porque depois eu vou marcando a parte de fora só no próprio desenho. É mais fácil. Opa. E aí aqui a gente sabe que acaba aqui. A gente pode marcar mais 20 aqui. Fechar aqui, ó. Só que o que que acontece? Nesse caso aqui eu cometi um errinho. Como a gente está vendo aqui de fora, essa parte aqui, o que eu tenho que puxar para a fuga não é a parte de dentro, é a parte de fora. Foi erro meu. A gente vai arrumar aqui agora. Acontece. Por quê? Porque isso aqui vai ficar voando, não faz sentido. Então a gente vai vir aqui no ponto de fuga, vai vir nesse daqui de cima, vai ajeitar tudo, vai puxar uma linha aqui. Pronto. Só isso. Aí a gente tá vendo que tem esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui a gente pode arrumar também. A gente sabe que vai vir aqui, vai vir parar mais aqui. Então a gente pode puxar ele aqui, tá muito baixo. Nossa, foi esquisito. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Porque ficou esquisitinho esse pedaço aqui. Vem aqui, vem aqui. Uhum, uhum. Cara, tem alguma coisa errada com essa parte aqui. Mas só que eu tô achando que tá muito grosso isso aqui. Mas, gente, eu vou fazer com um. Vou fazer com um. Vou ignorar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui e vou fazer com um, porque eu tô achando que tá muito grosso. Não tá me agradando. E ali em cima vai dar errado. Então eu vou fazer com um. O desenho ali tinha dado dois, mas eu vou fazer com um, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Vai ficar mais bonito. E também, quando você faz ele certinho, aqui ele vai dar no limite da folha. É com um mesmo. Eu que errei. Não é com dois, não. É com um. Até porque só, ele deu aqui no limite da folha. Exato. Então é um. A gente vai fazer com um. Vai vir aqui, vai marcar umzinho aqui. Vai fazer com um. Aqui foi bem, não. Aqui é o mesmo esquema. É assim mesmo.
E aqui, o que que eu fiz? Eu marquei esses dois pontos aqui, nessa parte aqui que vai ter o vidro aqui, para poder saber exatamente onde ele vai parar. Aí a gente vai vir aqui, vai marcar. Então essa parte aqui a gente sabe que vai ter um vidro. Então eu posso apagar até essa linha daqui, ó. Vou deixar afundado aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no meio. Fazer de olho mesmo. Só. Vai ficar aqui no meio, pronto. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar as profundidades desse chanfre aqui, mas primeiro deixa eu só marcar essa parte de cá. Essa parte aqui vai ser chatinha também, ó, desse chanfrinho aqui. Essa parte aqui da platibanda. Puxa aqui bem fraquinho. Aqui também bem fraquinho, sempre com ponto de fuga ali no meio. Puxa aqui. A gente marca aqui, ó, as alturas. Marcou ali na frente. Vem aqui pro lado. Pode descer. Vai ficar desse jeito. Pronto. E aí agora... Ah, deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui ficou pequeno. Vou subir um pouquinho. Ah, pode fazer isso? Teoricamente não, mas a gente vai dar uma leve subida aqui, porque senão vai ficar horrível. Pronto. E aqui, vai vir aqui lá no ponto de fuga, para poder fazer essa linhazinha aqui no ângulo certo. Isso daqui é a mesma coisa. Vai vir aqui, vai vir lá em cima, vai ajeitar sempre aqui o ponto. E aí tem essa linhazinha da janela aqui também. E tem a última linhazinha aqui de trás. Foi. É, foi. Fica desse jeito. Deixa eu dar um reforço nessa linha da janela aqui. Um ponto fraquinho. Senão fica meio confuso. Foi. E agora, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Fazer aquela limpeza que eu falei. Deixar o desenho arrumadinho. Na medida do possível. Aí aqui, deixa eu refazer essa linha. Ajeita aqui. Pode até apagar essa parte aqui. A partição daqui. Foi. Aí agora para fazer a espessura do mezanino a mesma coisa. Puxa aqui para dentro. Marca umzinho. Então, marcou um aqui, ó. Marcou um aqui. Puxou para fora. Encontrou. Aqui a mesma coisa. Puxou um. Fora. Botou um aqui. Vai dar essa distorcida mesmo. Esquisitão, né? Mas vou até descer um pouquinho, senão vai ficar muito distorcido. Pronto. Foi. Aí a gente apaga aqui o negocinho aqui da conexão. E tá basicamente feito. Aí agora o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um lápis e marcar toda essa borda do corte. Pra botar ela no tom mais escuro. Vem com um lápisão mesmo. Até no rascunho para ficar menos bagunçado. Vou marcar bem mais ou menos aqui só para vocês entenderem. Mais ou menos, mas também tem que ficar dentro da linha. Pronto.
É que a gente apaga o que está lá do lado de fora, que não vai aparecer no nosso desenho. Tá basicamente pronto. Deixa eu ver se tem a folha aqui. Vou ver essa outra folha aqui. Vou passar ela aqui. A gente dá uma olhada. Nossa, assim ficou o nosso desenho. Já vi até que olha só, essa janela que a gente pode apagar. Tudo que tá aqui, que o mezanino tá cobertando. E assim vai ficar nosso desenho, porque tá com a linha do horizonte aqui, mas ela não apareceria, né? Ela ficaria muito mais fraca do que tá aqui. Mas o desenho é isso. Ele tá feito. Aí a gente vai apagando só tudo que a gente não tá vendo. E aí vocês vão colocar. Eu não botei o vidro aqui do mezanino, porque ele é meio chatinho de botar. Quero ver se vocês conseguem colocar ele sozinho. E também tem que fazer as figuras humanas, fazer o local. Aí isso é com vocês. Vocês vão se virar um pouquinho também. Mas eu já dei uma ajudada aqui, pelo menos na parte do local. Então, no mais, acho que é isso aí. Acabou.